Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma aula do curso de Excel básico. Estão gostando do curso? Espero que sim. Antes da gente ir lá para a aula, gostaria de te pedir para se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá para o Excel? Bom pessoal, hoje nós vamos continuar trabalhando com aquela planilha que nós criamos nas aulas anteriores. Se você não criou a planilha ainda, assista às aulas anteriores e depois dê continuidade nessa aula. Antes da gente começar a trabalhar com a planilha que nós criamos na aula anterior, eu gostaria de mostrar algumas outras funções para vocês. Nós trabalhamos na aula anterior com a função soma. E nós temos algumas outras funções que são bem próximas, bem parecidas com a função soma. E eu gostaria de mostrar elas aqui para vocês. Então, numa planilha em branco, eu vou digitar alguns valores aqui, para a gente entender essas funções. Na aula passada, nós trabalhamos com a função soma. Então, igual soma, abre parênteses e eu delimito a área que eu quero somar. Então aqui eu vou somar da célula A1 até a célula A5. Fecho parênteses e ele somou lá para mim, dando um total de 150. Então 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 deu 150. Eu posso também contar quantos números eu tenho em uma determinada faixa. Então igual conte ponto num. Então conte num, e aí eu defino uma lista. Eu vou selecionar agora da célula A1 até a célula A10. Então eu tenho 5 células que estão preenchidas e 5 células vazias. Fecho parênteses, apertei Enter. Então ele contou ali para mim quantas células tem que estão preenchidas com números. Eu poderia colocar aqui também igual conte valores. Tranquilo? Então, selecionar também da célula A1 até a célula A10. Fecho parênteses. Ele deu o mesmo valor 5 para mim. Mas se eu vier aqui embaixo, por exemplo, na célula 7 e preencher com A, na célula 8 preencher com B, então vocês vão ver que o conte valores, ele conta para mim todas as células que possuem qualquer dado, qualquer valor, indiferente de ser número, texto, fórmula, função. Se ela está preenchida, ele conta para mim. Se ela não está preenchida, ele não conta. E o conte num não, ele conta só aquelas células que têm número para mim. E além disso, eu tenho uma outra função nesse sentido também, que é a função contar vazio. Então, se eu uso a função contar vazio, vou passar essa mesma faixa de células, da A1 até a célula A10, e nesse caso aqui agora ele retornou 3 para mim. Então eu tenho 7 células preenchidas, dessas 7 células, 5 são com números, e tenho 3 células que estão vazias, na faixa de células de A1 até A10. Tranquilo, pessoal? Uma outra função que eu tenho aqui também, que é semelhante a essas, é a função média. A função média, ela faz a média aritmética simples de um conjunto de valores. Então, no caso aqui, eu tenho a soma desses valores deu 150, dividido por 5, que são 5 valores que eu tenho, dá 30. Então a função média, ela tira a média aritmética simples de um conjunto de células, de um conjunto de números que eu passo para a função. Então são essas funções que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Mais para frente a gente vai vendo outras funções. Vamos lá então para a planilha que nós estávamos trabalhando na aula anterior. Para isso você vai precisar abrir a sua planilha. Nós já vimos como abrir planilhas em aulas anteriores.
Bom, pessoal, então eu já abri a planilha. Na última aula nós calculamos o total de cada mês. Nós também alteramos a largura da coluna A para que ela pudesse mostrar o texto da célula A8, que é supermercado. Hoje nós vamos mexer com mais algumas formatações. Quando eu falei com vocês das entradas de dados nas células, eu falei com vocês que o texto é alinhado por padrão à esquerda e os números alinhados por padrão à direita da célula. Mas eu posso fazer alteração desse alinhamento padrão. Para isso, aqui na página, na guia página inicial, eu tenho o grupo alinhamento. No grupo alinhamento, esses 3 primeiros botões aqui da segunda linha, eles são exatamente o alinhamento horizontal dentro da célula. Prestem atenção que a princípio não tem nenhum item marcado. Quer dizer que aquela célula ou aquelas células que eu estou selecionado naquele momento estão com um alinhamento padrão. Vou selecionar todas as minhas células aqui, ó, e mostrar para vocês. Se eu clicar à esquerda, tudo será alinhado à esquerda, indiferente de ser texto ou número. Se eu clicar alinhamento à direita, tudo vai ser alinhado do lado direito da célula, indiferente de ser texto ou número. E além disso, ainda posso clicar em centralizar. Aí todos os textos serão centralizados dentro da célula. Agora, prestem atenção que quando eu clico em um item, esse item fica destacado, fica num cinza mais forte destacado, mostrando que é aquele alinhamento que está sendo usado para aquela célula ou para aquele conjunto de células que está selecionado naquele momento. Então agora, nesse caso, está marcado à direita, então ele está alinhado à direita. Se eu clicar no centralizar, ele passou a ficar centralizado e o centralizado ficou marcado. Cliquei no alinhado à esquerda, ele alinhou à esquerda e o alinhar à esquerda ficou marcado. Agora, se eu clicar exatamente no item que já está marcado, ele desmarca aquele item e volta para o alinhamento padrão. Ou seja, se for texto, alinhado à esquerda, se for número, alinhado à direita. Então, pessoal, nessa nossa planilha aqui, nós vamos selecionar de janeiro até total, das células B2 até a célula E2, e vamos clicar no alinhamento centralizado. Esses textos nós queremos que sejam centralizados. Além disso, nós podemos fazer um alinhamento na vertical também. No nosso caso aqui, nenhum dos valores se eu fizer um alinhamento vertical, vai mudar muita coisa. Mas vamos supor que a linha 1 aqui, eu queira que ela fique mais larga para dar um destaque maior para esse título aqui. Então, igual nós já vimos nas aulas anteriores, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, altura da linha, e a princípio ela está como altura 15. Eu vou passar essa altura para 25. A princípio, o texto na vertical, texto, número ou qualquer coisa na vertical, tem o alinhamento abaixo. Então, os 3 primeiros ícones que tem aqui, ó, no grupo alinhamento, eles dão um alinhamento na vertical. Então, eu posso alinhar no topo da célula e posso também centralizar na célula. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar a altura da linha como 25 e o texto centralizado nessa célula. Além disso, pessoal, eu quero que esse texto fique centralizado entre toda a minha planilha aqui, ó, da coluna A até a coluna E. Se eu pedir para centralizar aqui, ele vai centralizar na coluna A. E estender o texto, fazer com que o texto invada as células da direita e da esquerda. Ah, mas no nosso caso aqui, como a esquerda da célula A eu não tenho nada, ele vai truncar aqui e eu não vejo esse texto que está à esquerda aqui. Então, uma alternativa que eu teria seria colocar esse texto na célula C1, mas isso não me garantiria também que ele ficaria alinhado, centralizado
em toda essa área aqui. E para que eu consiga esse centralizamento dentro da minha área de dados, eu tenho um recurso aqui que é mesclar células. Então eu seleciono da célula A1 até a célula E1 e clico no grupo alinhamento aqui também, ó, nesse botão no canto inferior direito aqui, ó, mesclar e centralizar. Quando eu mesclo algumas células, ele vai unir essas células como se fosse uma única célula para mim. Então, ele vai juntar essas células, ele vai mesclar essas células, formando uma única célula para mim. Então, se eu estou com essas 5 células marcadas, selecionadas, que é da A1 até a célula E1, na hora que eu clicar no mesclar e centralizar, ele vai mesclar essas 5 células como se fosse uma única célula. Tomem cuidado ao usar esse recurso, que à medida que a gente for trabalhando, à medida que nós formos vendo outros recursos do Excel, na minha área de dados pode não ser interessante eu mesclar células. Dependendo do recurso que eu for usar mais para frente, o recurso de mesclar células pode atrapalhar. Então, usem com moderação essa questão da mesclagem de células. Então, evitem fazer mesclagem de células na área onde você tem os dados propriamente. Quando a gente estiver trabalhando com exemplos mais complexos, eu volto a falar nisso com vocês. Então, eu vou selecionar da A1 até a E1 e clicar no botão mesclar e centralizar. Então, ele já mescla para mim, formando uma única célula, e centralizou o texto para mim ali, naquele conjunto de células que ele transformou em uma só. Bom, pessoal, além disso, os nossos números aqui também estão sem nenhuma formatação específica. Eles estão todos com formato geral. Quando eu estou trabalhando com formato geral, igual eu já mencionei para vocês, ele só mostra para mim as casas decimais significativas. Então aqui, por exemplo, ó, ele só mostrou 1, aqui ele só mostrou 9, aqui como eu tenho 2 casas significativas, ele mostrou 59. Então, isso para mim visualizar esses números aqui, para mim ler esses números aqui, dificulta. E a aparência não fica tão boa. Então a gente vai formatar esses números aqui. Bom, depois que eu selecionei toda essa área, eu posso vir aqui na guia Página Inicial. No grupo Número, na parte inferior direita, eu tenho esses 2 botões aqui, ó, que servem para mim aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas decimais. Então, se eu clicar aqui no diminuir, ó, eu poderia diminuir até que não apareça nenhuma casa decimal. Eu quero mostrar só a parte inteira dos números. Ou eu posso aumentar para que ele apareça só uma casa decimal, indiferente do número ter 5, 6 dígitos decimais válidos, ou 2 casas decimais, ou 3 casas decimais, quantas eu achar necessário dentro do conjunto de números que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com quilo, talvez seja interessante eu trabalhar com 3 casas decimais. Se eu estou trabalhando com valor monetário, que é o nosso caso aqui, o ideal seria trabalhar com 2 casas decimais. Então prestem atenção que já melhorou bastante a aparência dos nossos números aqui. Mas ainda seria ideal que eu tivesse o separador de milhar também. Então, eu vou selecionar novamente todos os números, e para colocar o separador de milhar, eu tenho essa opção aqui, ó. Então, quando eu clico nessa opção, ele passa para o formato contábil e inclui para mim o separador de milhar. Eu ainda tenho aqui o botão porcentagem. Então, nesse caso aqui, se eu digitar numa célula, por exemplo, 0,5 e colocar no valor de porcentagem, ele vai mostrar para mim 50%.
50 dividido por 100 dá 0,5, que é o que está registrado lá nessa célula. Além disso, eu tenho também essa outra opção, esse outro botão aqui, que é contábil também, só que nesse caso aqui ele inclui para mim o símbolo monetário. Então o símbolo monetário fica alinhado à esquerda da célula e o número alinhado à direita da célula. Prestem atenção, pessoal, que do lado desse botão, do lado direito desse botão, eu tenho uma seta para baixo. Se eu clico nessa seta, ele abre para mim essas opções, onde eu tenho 3 opções de símbolo monetário. Eu tenho o símbolo monetário do real, o símbolo monetário do dólar e o símbolo monetário do euro. Além desses formatos para número, que tem nesses botões aqui, eu tenho também vários outros formatos aqui. Então eu tenho o geral. O geral nós já falamos a respeito dele. Ele só mostra os números significativos, tanto na parte decimal como na parte inteira. E se o número for muito grande ou muito pequeno, ele vai transformar esse número para mim no formato científico. Traz um número no formato exponencial. Além disso, eu tenho o formato número. O formato número ele já coloca para mim 2 casas decimais, já faz uma formatação mais padrão. Eu tenho o formato moeda. O formato moeda também utiliza o sinal monetário, só que ao invés do sinal monetário ficar alinhado à esquerda da célula, igual acontece no formato contábil, ele fica alinhado junto com o número. Eu tenho o formato contábil, que nós já vimos lá através daqueles 2 botões, data abreviada, data completa, dia da semana, vírgula, dia do mês, mês e ano. Eu tenho o formato hora, o formato de porcentagem, que nós vimos lá também, o formato de fração. Então, se eu tenho um número, por exemplo, 0,5, e formatar ele em fração, ele vai trazer para mim 1/2. Então, ele traz aquele número no formato de fração. Então, se eu colocar 1,5 aqui, ele traz 1 inteiro mais meio. Eu ainda tenho o modo científico. Então, qualquer número, indiferente do tamanho dele, ele vai mostrar no modo científico. Lá no modo geral, só quando o número é muito grande ou o número é muito pequeno, ele vai trazer no modo científico. Aqui não, aqui ele trabalha sempre no modo científico. E outra forma é o formato texto. Formato texto é muito interessante quando eu preciso trabalhar com números, mas eu quero que aqueles números sejam interpretados como texto. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos que essa formatação é necessária. No nosso caso aqui, eu vou formatar ele com separador de milhar, sem incluir o símbolo monetário. Bom, pessoal, a nossa planilha já está ganhando uma cara melhor, já está ganhando uma aparência melhor. Hoje nós vamos parar por aqui, mas antes de encerrar a aula, não esqueça de salvar a sua planilha para que a gente possa continuar na próxima aula. Antes da gente encerrar, gostaria de te pedir para deixar o seu like, se inscreva no canal e se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.